Sabe, irmãos, o Senhor colocou algumas coisas no meu coração para essa noite. A gente vai conversar um pouco e eu quero te adiantar, a mensagem de hoje vai ser uma mensagem muito simples, vai ser uma mensagem muito direta. Agora, fique ligado, porque nós não podemos negligenciar aquilo que não é muitas vezes espetacular, mas ainda assim é sobrenatural. Amém? Não é porque você passa todos os dias em frente, talvez, se você trabalha em um lugar próximo da praia ou algo do tipo, e você passa no ônibus todo dia por aquela visão, né, do mar e do sol e aquela coisa toda, irmãos, não é porque você passa ali todo dia que aquilo ali deixa de ser lindo, aquilo deixa de ser glorioso, aquilo deixa de ser uma obra-prima de Deus, amém? Então a gente tem que ficar muito ligado, irmãos, porque ainda que, como eu disse, algo não seja espetacular, não seja algo diferente, não seja uma grande revelação, ainda assim a palavra de Deus é sobrenatural, amém? A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, e ela pode dividir os propósitos do seu coração, aquilo que é pensamento, e te levar para um lugar de crescimento, para um lugar de avanço, para aquilo que é o projeto e o plano de Deus para a sua vida, amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Então, a gente vai comentar algumas coisas, e eu queria pedir para você começar abrindo a sua Bíblia, lá no livro de Abacuque, no capítulo 2, e para abrir em Abacuque tem que ser crente mesmo, amém? Abacuque, capítulo 2, a gente vai ler ali, nós vamos ler na verdade esses versículos iniciais, e assim eu já fico garantido, não correr o risco, de não pedir você para abrir a Bíblia hoje à noite. Então, Abacuque capítulo 2, a partir do versículo 1, se você tiver dificuldade de achar Abacuque, você vai lá no índice, amém, irmão? É uma dica, quando você não tem facilidade de encontrar determinado texto, você vai lá no índice e olha a página lá para você poder encontrar. Abacuque capítulo 2, versículo 1, você encontrou? A sua Bíblia diz assim, a partir do versículo 1, Abacuque dizendo: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Versículo 2, o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, repita comigo, escreve a visão. Escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Irmãos, esse texto ele é poderoso demais, e essa noite nós vamos estar falando acerca de alguns princípios que eu creio que Deus deseja que te trazer a lembrança, ou talvez alguns serem ensinados, se você talvez não havia ainda escutado falar sobre isso, mas para que você possa viver uma vida de sucesso, amém? Porque o propósito de Deus, irmãos, é que nós vivamos uma vida bem sucedida, o propósito de Deus é que nós vivamos uma vida de prosperidade, uma vida de saúde, amém? Eu sempre falo com as pessoas, se você quer ver a vontade de Deus para a sua vida, basta você olhar para a Bíblia, lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 1 e capítulo 2, você vai encontrar o projeto de Deus. É um projeto onde não há enfermidade, não há falta, não há escassez, não há nada quebrado, não há nada faltando, e da mesma forma, quando você vai para Apocalipse capítulo 21 e 22, você vai ver que o projeto de Deus, ele volta à tona, amém? É um projeto onde nós temos uma vida de justiça, paz, alegria, saúde, amém, irmãos? E essa noite a gente vai tratar algumas coisas. Eu queria começar aqui falando acerca disso, porque a instrução do Senhor para Abacuque, ela é bem simples. Ele diz: Abacuque, escreve a visão, mas escreve de maneira que até quem passe correndo, enxergue a visão, irmãos, porque a visão, a meta, o objetivo, o propósito da sua vida precisa estar diante dos seus olhos. Sabe, nós tivemos um projeto maravilhoso aqui na nossa igreja, chamado Recebendo uma Visão. É um projeto que foi um projeto para os homens, né? Que eu tenho certeza edificou e transformou a vida de muitas pessoas, e nesse projeto uma das coisas que falava era justamente isso, sobre você ter uma visão. Irmãos, é necessário para que você se mova para algum lugar. Quando você fala de sucesso, eu acho interessante porque o Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil, né, tem uma matéria chamada Vida de Prosperidade, e quando essa matéria vai tratar do quesito sucesso, para que você tenha sucesso, para que você tenha sucesso na sua vida, à luz da Bíblia, é necessário duas coisas. A primeira coisa é você ter Deus, amém, irmãos? Se o Senhor é com você, você é uma pessoa de sucesso, amém? O Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele habita dentro de você. E a segunda coisa é estar fazendo alguma coisa, estar indo para alguma direção. Eu lembro de certa vez, quando esse projeto, Recebendo uma Visão, teve um outro parecido, um tempo atrás, se eu não me engano, foi em 2014, né? Nós tivemos esse projeto aqui na igreja, e eu lembro que o irmão estava ministrando, e ele utilizou, né, um momento de um filme
muito conhecido, né, Alice no País das Maravilhas, e ele fala daquele momento, isso me marcou muito, eu acredito que muitos irmãos que estejam aqui provavelmente lembram disso, né, porque isso já foi repetido algumas outras vezes até aqui na nossa igreja. Ele fala de um momento onde a menina está ali indo atrás do coelho, né, e chega um momento que o coelho ele chega num lugar e ela está correndo atrás dele, e quando ela chega lá tem 7 buracos, né, e ela não sabe para qual caminho o coelho seguiu, e ela estava seguindo o coelho, e aquela menina ela começa a chorar, e aparece aquele gato, né, do filme, e o gato aparece para ela e fala assim, por que você está chorando? Ela diz, é porque eu não sei para qual caminho eu devo ir. Aí ele diz, mas para onde você está indo? Aí ela fala, eu não sei. E ele diz, não fica chorando então, fica tranquila, porque se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Sabe, irmãos, você é chamado como filho de Deus, como um ser extraordinário, não para viver andando a sua vida para qualquer caminho, porque qualquer caminho não serve para você, irmãos. Você foi criado com um propósito extraordinário em Deus. Deus sonhou com você. Benny Lipscher, ele fala que Deus olhou pelos corredores da eternidade e decidiu colocar você aqui, e agora você é uma resposta para uma pergunta do mundo, você é uma solução para um problema do mundo. Você só precisa identificar isso, amém, irmãos? E para isso você vai precisar de um propósito. Eu gosto porque o apóstolo Paulo, ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. O apóstolo Paulo era um homem que tinha o propósito da sua vida tão firme diante dos seus olhos, irmãos, que ele estava disposto a abrir mão da sua própria vida. Quando eu estou ensinando a respeito, né, da escatologia, que é o estudo do fim dos tempos, eu falo sempre isso para as pessoas, nós precisamos desse combustível, porque nós vemos aí outras religiões onde os caras colocam um colete de bombas no seu próprio corpo para matar um monte de gente. Eles estão dispostos a tirar a própria vida e tirar a vida de outras pessoas, porque eles acreditam que para cada pessoa que eles matarem, eles vão ter uma virgem esperando por eles quando eles chegarem no céu. Loucura isso, não é? Agora, tem muitos crentes abrindo mão do seu propósito, porque eles não sabem qual é o seu propósito, eles não sabem para onde estão indo. Agora, deixa eu te dizer, quando você entende que você foi criado para um propósito, que Deus tem um chamado, um alvo para a sua vida, irmão, você não vai viver de qualquer forma, você vai avançar, você vai caminhar, se tiver que derrubar a muralha, você derruba, se tiver que enfrentar gigante, você enfrenta, porque existe um alvo e existe uma visão para a sua vida, amém, irmãos? E sabe, por mais que algumas pessoas não entendam isso, né? Todos nós temos um chamado, todos nós temos um propósito, irmãos. Deus te criou com um propósito, amém? E quando você identifica esse propósito e caminha nesse propósito, irmãos, a sua vida vai ser uma vida plena, porque Deus te criou para andar nesse propósito. E quando você entra nesse trilho, irmãos, você vai ver a graça e o fluir de Deus na sua vida em todas as áreas. Você vai ver provisão, você vai ver saúde, você vai ver tudo aquilo que você precisa para viver uma vida plena aqui na terra, amém? E aí você pode pensar, tá bom, Bruno, então você está falando de chamado e você está falando de propósito. E eu entendo isso, eu já compreendi, mas irmãos, eu quero dizer para você que isso pode ser muito mais simples do que talvez você imagina, porque às vezes a gente pinta um quadro como se houvesse uma vida espiritual e uma vida natural, uma vida secular. Mas meu irmão, você tem uma vida, ela é espiritual, você é espiritual quando você está no seu trabalho, na sua faculdade, no meio da sua família, no meio da sua vizinhança, amém? E isso é um princípio espiritual, a visão, o propósito. Quando você olha para essa igreja, eu tenho certeza, principalmente se você já está aqui há algum tempo, você consegue identificar que essa igreja é um sucesso, amém? Irmãos, eu posso falar com propriedade, porque eu vou a muitas igrejas, como convidado, como ministro, como que quer que seja, e eu posso dizer para você com muita propriedade, essa igreja é um sucesso, amém? Agora, sabe por que essa igreja é um sucesso? Essa igreja não é só sucesso, porque o pastor, ele tem um devocional dele, o tempo de oração dele, glória a Deus, ele tem isso, amém? Mas é porque ele tem uma visão, um alvo, e essa visão está estabelecida, está conectada, irmãos. Você não vai ver, por exemplo, aqui na igreja um ambiente de fofoca. Irmãos, eu estou aqui nessa igreja desde 2011, e eu não lembro de um ambiente de uma coisa de fofoca, de disse-me-disse, eu não consigo me lembrar, irmãos. Eu não estou dizendo que nunca teve, ou que talvez nunca possa ter tido, não sei. Mas o que eu posso dizer para você é que esse ambiente, ele não se cria aqui dentro.
Por quê? Porque tem uma visão. As pessoas estão muito ocupadas trabalhando e servindo a vida das outras pessoas para ficar fazendo fofoca, você está entendendo? Mas por que isso? Porque a visão está estabelecida. Há um alvo, há uma meta, há um propósito, há um objetivo. E você precisa levar isso para a sua vida. Porque talvez você possa pensar que isso é algo espiritual demais. Mas irmãos, eu quero dizer para vocês, como eu fui beneficiado por um princípio como esse. Eu cheguei aqui na igreja e eu posso falar isso. Olhando para trás, eu cheguei aqui na igreja um menino. Hoje eu não atingi a perfeição, mas hoje eu sei, eu sou um homem, eu estou conduzindo a minha família para um lugar de um sucesso cada vez maior, mas essas coisas foram estabelecidas. Hoje eu e a minha esposa, aquela moça linda ali de vestido branco, sentada ali na terceira fileira, se você tiver fé, Deus vai te dar vitória, irmãos, amém? Sabe, eu e a minha esposa, nós temos lá nossas metas da família, as metas pessoais, as minhas, as delas, as metas da família, as metas espirituais, nós temos lá no nosso computador, no Word, todos os nossos objetivos. Sabe por quê? A visão, ela está escrita, ela está estabelecida. 2 vezes no ano, mais ou menos, a gente senta lá, a gente olha nossas metas. Eu vou dizer para vocês, irmãos, que maravilhoso é, cada ano você passar, você saber que tudo aquilo que Deus colocou no seu coração, que você colocou como alvo, você alcançou. Mas se você não estiver olhando para o alvo, como você vai chegar lá? Se você, irmão, não tiver seu alvo, as suas metas diante de você, você vai viver o estilo de vida do mundo, o estilo de vida Zeca Pagodinho, não é? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas quando você coloca as metas, os objetivos, pode parecer algo simples, irmão, mas escreve a visão. Talvez você esteja aqui, você esteja pensando, mas eu não sei, o que eu posso pensar, para onde eu vou? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, é tempo de sonhar sonhos mais altos. É tempo de pensar maior. Deus tem uma progressão, tem algo melhor para você. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei o que acontece na sua vida, mas a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, brilha cada vez mais até ser dia completo. Deus tem uma vida para você, uma estrutura para você, com a provisão maior, com a alegria maior, com o alcance maior, com a influência maior, amém? Agora, para isso, irmãos, para que isso esteja claro para você, você vai ter que escrever a visão. Você vai ter que ter o seu alvo diante dos seus olhos, bem estabelecido e bem firmado, amém? Seja ele no seu trabalho, na sua família, seja lá onde for, aquilo que você colocar como meta, irmão, você vai alcançar, amém? Aleluia, glória a Deus. Um outro princípio importante, se nós queremos viver uma vida bem sucedida, se nós queremos alcançar os projetos e os sonhos que Deus tem para nossas vidas, é planejamento. A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 14, né? O Senhor Jesus, ele está falando dentro de alguns contextos ali, ele fala algo muito interessante, ele diz assim, ó, qual de vós, se for construir uma ponte, não calcula primeiro, se é possível construir aquela ponte, para você chegar até o final, porque senão você corre o risco de ser envergonhado, porque você não se planejou direito, automaticamente você corre o risco de ser envergonhado, porque as pessoas vão olhar e vão dizer, olha lá, ó, começou e não terminou. Da mesma forma ele diz, qual é o rei que indo para uma guerra, ele não calcula se ele tem soldados o suficiente para enfrentar o exército inimigo. Porque se ele não tiver, ele vai perder soldados, ele vai arriscar a vida de pessoas sem necessidade. Então ele diz, agora se ele vê que ele não tem soldados o suficiente, ele vai ter que ir lá fazer um tratado de paz, ele vai ter que ir lá e negociar de alguma forma com o seu rei inimigo. Amém, irmãos? Então planejamento é algo bíblico. Alguém muito inteligente, eu acho que foi Benjamin Franklin, ele disse que se você erra ao planejar, você está planejando errar. Irmãos, a gente precisa entender que essas coisas, elas podem parecer muito simples, mas são princípios estabelecidos na palavra de Deus. Existem pessoas lá fora no mundo que estão prosperando, crescendo, avançando, alcançando grandes coisas, porque eles estão andando em princípios que estão nas Sagradas Escrituras. E o crente muitas vezes ele está lá, né, cantando aquela musiquinha, inútil vos será, bem cedo levantar, penosamente trabalhar. Porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Então eu vou dormir e Deus vai me dar. Irmão, não é disso que o texto está falando. O texto está falando de que se você faz algo e o Senhor não estiver envolvido naquele projeto, você está fazendo em vão. Amém, irmãos? Agora, quando você trabalha em prol do Senhor, quando você tem um propósito, quando tem uma visão de Deus no seu coração e você caminha para ela, ainda que você esteja dormindo, Deus está trabalhando em seu favor. Amém, irmãos? Então, planejamento é um princípio importante para você estabelecer. Às vezes eu fico impressionado como nós somos rápidos para dar desculpas em tantas coisas.
Eu não sei se você já viu isso, alguém falando assim, não, eu não consigo emagrecer porque eu não faço exercício. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, vou te contar um segredo, você ama a minha vida, mas o que emagrece uma pessoa não é exercício, é alimentação. 70% do seu resultado estético, físico, condicionamento físico que você tem, 70% é alimentação, 30% é exercício. O que a gente está fazendo muitas vezes? A gente está focando e colocando força no lugar errado. Você consegue entender isso? Ama a minha vida, por favor. Eu sei que dura essa mensagem, mas é da parte de Deus para você. Amém? Porque se uma pessoa, isso é um exemplo muito prático, se uma pessoa, ela faz exercício e se alimenta mal, ela engorda. Mas se uma pessoa não faz exercício e se alimenta bem, ela emagrece. É simples assim. Então você já sabe que se der essa desculpa agora vai pegar mal para você, né? Agora falar que não emagrece porque não está fazendo exercício. Irmãos, eu não estou acima disso não, estou aqui tentando correr atrás do meu prejuízo. Glória a Deus pela vida da minha esposa, senão só Deus sabe onde é que eu estava. Amém? Agora, o que eu estou dizendo aqui para você é para que você entenda que existem princípios que precisam ser praticados para que eu tenha sucesso. Porque seja na minha saúde, seja no meu corpo físico, seja nas minhas finanças, tudo isso vai exigir algum planejamento, porque se você não mede, se você não mensura, não tem como você ter resultado. Uma das coisas que eu aprendi na época que eu quando praticava, né, artes marciais, hoje eu pratico menos, mas praticava mais, tinha que lutar, essa coisa toda, e teve uma vez que eu consegui perder 6,5 kg em um mês. Em um mês eu consegui perder 6,5 kg. Por quê? O maior resultado que eu tive, eu fiz exercício, mas eu estava ali, ó, regradinho, controlando tudo aquilo que eu comia, tinha uns aplicativos, e hoje em dia tem essas facilidades, né? É porque dá trabalho, né? Você controlar o que você come lá e colocar no aplicativo. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, isso serve para um resultado estético, para um resultado físico, mas isso serve para as suas finanças, isso serve para o teu trabalho, isso serve para o teu chamado, isso serve para o teu ministério, isso serve para qualquer área da sua vida, porque planejamento é um princípio que está na palavra de Deus. Amém, irmãos? Aleluia, nós não vamos poder, irmãos, viver de qualquer forma, sem planejamento, sem organização e depois colocar na conta de Deus. Aí o pessoal fala assim, se Deus quiser, se não foi, é porque não era vontade de Deus. Não cai nem uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Eu sempre falo, cuidado com esses negócios, porque isso está na Bíblia de outro Deus. Isso está no Alcorão. Tem gente que fica escandalizada, é verdade esse bilhete, não estou inventando. Não cai nenhuma folha de uma árvore sem que seja permissão de Deus, isso está no Alcorão, está na Bíblia de outro Deus. Amém, irmãos? A nossa Bíblia, o que tem? A nossa Bíblia tem um Deus que diz que aquilo que você plantar, você vai colher, amém, irmãos? Eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus, você se levantando por dentro, você avançando, você se planejando, você escrevendo a visão, irmão, por mais natural que possa parecer, porque Deus tem grandes projetos para nossas vidas, amém? Aleluia! Você pode abrir, por favor, lá em Gênesis capítulo 1. Aleluia. Deus é bom em todo tempo Ele é bom. Amém, irmãos? Eu disse que seria uma mensagem simples. Agora, não ache que isso não é espiritual, irmão, porque isso é muito mais espiritual do que você imagina. Amém? Aleluia. Alguém disse certa vez, eu acho que eu aprendi essa frase do Léo Pitzer, na época que a gente teve esse projeto aqui na igreja para os homens. E ele diz, a forma como você faz qualquer coisa é a forma como você faz tudo. Ou a forma como você faz... É isso mesmo. A forma como você faz qualquer coisa é a forma como você faz tudo. Eu lembro até hoje, quando o pastor Edmilson, na época eu tive aula de vida de prosperidade no Rema, no ano de 2013. Pastor Edmilson falando, irmão, se você quer prosperar, começa organizando a sua gaveta. Se você quer prosperar, começa organizando a sua casa. Seja organizado, tenha um planejamento, amém? Seja alguém que honra os seus compromissos. Se você promete alguma coisa, cumpra aquilo que você está prometendo, irmãos. Isso é ser crente, amém? Isso é andar na prática da palavra. Seja a sua palavra sim, sim, não, não, amém, irmãos? Aleluia, sabe, irmãos, eu fico com raiva quando eu vejo o mundo andando nessas coisas, praticando e falando e avançando, e a igreja às vezes, né? Não, nós vamos crer, irmãos, crer. O problema é que às vezes nós não entendemos algo a respeito de fé. Sabe, a fé é um princípio, sim, e a fé é como um músculo. Mas você precisa entender o seguinte, será que seria coerente uma pessoa vai para a academia, chega lá na academia, coloca o peso, né? 20 quilos de cada lado e faz lá o exercício para o braço,
e chega em casa não consegue levantar um balde de água? Será que faria sentido isso? O cara levanta 40 quilos no braço, ó, com maior facilidade. Chega em casa, tem que carregar um balde d'água, eu não consigo, eu não tenho força. Irmão, isso faria sentido? Da mesma forma é com fé. Não adianta você dizer que você tem fé para prosperar, para andar em saúde, para andar em alegria, se você não tem fé para andar em fidelidade, para andar em santidade, para cumprir os princípios da palavra, amém? É a mesma fé, irmão, que você utiliza para alcançar as promessas de Deus para a sua vida, é a mesma fé que vai ser expressa em fidelidade para você andar nos princípios. Aliás, alguém certa vez falou, eu não lembro quem foi, mas isso marcou, ele falou, a gente às vezes é rápido para passar o marca-texto na Bíblia na parte da promessa. A gente deveria marcar os princípios, porque se a gente anda nos princípios, as promessas vão vir de maneira natural. Amém? Você abriu lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele o que, irmãos? Tenha ele domínio. Você pode parar por aqui, e aqui eu acho algo muito interessante, algo poderoso demais, porque nós vemos Deus criando um homem, e a Bíblia diz que Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, e Deus confia ao homem domínio, autoridade ou governo. Amém, irmãos? Ei, Deus te confiou autoridade, domínio e governo. Sabe, algo aconteceu, porque o domínio e a autoridade foi dado ao homem. O homem pecou e passou isso para o diabo, né? A Bíblia diz que aquele a quem você se oferece como escravo, esse mesmo se torna seu senhor. Seja da obediência para a justiça ou do pecado para a morte. O homem pecou e ele passou esse domínio, essa autoridade para o diabo, amém, irmãos? Agora, entenda isso, Jesus pagou o preço pelo nosso pecado, ele conquistou a autoridade de novo. Quando ele ressuscitou, ele disse, ei, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, agora vão. Agora existe algo para você fazer. Então, mesmo que nós possamos olhar para a história e ver que o homem perdeu esse domínio, em Cristo Jesus você recebeu o domínio de novo, você recebeu a autoridade de novo, você recebeu o governo de volta. Irmão, existe uma autoridade sobre a sua vida. Agora não ache que isso funciona só num plano espiritual, por assim dizer, porque isso também vai funcionar no seu natural, amém? Existem coisas, irmãos, que você tem controle e autoridade sobre elas, a sua família, os seus negócios, a sua finança, tudo que diz respeito à sua vida, amém, irmãos? Em Cristo Jesus você foi colocado num lugar de autoridade, e nós precisamos considerar essas coisas, porque hoje as pessoas têm colocado isso, parece que a gente pensa assim, as coisas extraordinárias é para onde a gente tem que olhar, aquilo que é espetacular, vamos ressuscitar os mortos, vamos curar os enfermos, irmãos, nós cremos nisso. Agora eu quero te dizer uma coisa, se você não for fiel nas pequenas coisas, como você vai querer ser colocado sobre as grandes? Amém, irmãos? E chegou um tempo onde nós precisamos considerar essas coisas. Amém? Como é que andam as suas finanças? Como é que anda o controle da sua vida? Sabe, tantas pessoas passando por problemas financeiros, e eu posso dizer com toda certeza, irmãos, esses dias eu vi, alguém publicou alguma coisa na internet, ele colocou assim, ó, um princípio extraordinário para você prosperar, você gastar menos do que você ganha. Porque nós vivemos numa sociedade consumista, as pessoas não querem ter controle. Irmãos, eu creio que Deus está levantando uma geração de pessoas extremamente prósperas, de pessoas milionárias, de pessoas que vão empreender e vão explodir, ou pessoas que vão passar num concurso público e vão ter as melhores posições. Agora, se você não tiver autoridade, se você não tiver domínio, se você não governar você mesmo, você também não vai governar suas finanças. E aí você vai ter dificuldade, irmãos, de crescer, porque não adianta nada uma pessoa que ganha 1.000 e gasta 1.500 por mês, por causa do cartão de crédito. Mas da mesma forma não adianta uma pessoa que ganha 10 e gasta 11.500. Você consegue entender isso, irmãos? Então esse é um princípio que precisa ser considerado. Então tenha a sua visão escrita diante de você, qual é a sua meta, onde você quer chegar, tenha um planejamento, irmãos, isso é espiritual. Tenha governo, preste atenção naquilo que você tem controle sobre. As pessoas às vezes falam, eu quero prosperar, quando diz assim, nós vamos prosperar, uhul, aleluia, glória a Deus, mas irmãos, será que eu tenho lido um bom livro para me especializar, para crescer no meu emprego? Não, porque eu me vejo como um grande líder, você tem estudado? Eu fico assustado quando uma pessoa, não, eu sou um líder, eu tenho uma posição de líder, mas não lê um livro sobre liderança.
Amém, irmãos? Deus está nos chamando para viver coisas extraordinárias. Agora, é necessário que Ele encontre uma posição de fidelidade em nossos corações. Amém? Ei, você vai ser encontrado num lugar fiel. Você vai avançar, você vai crescer, você vai prosperar. Levanta os seus olhos, olha a ótica que Deus tem para você. Coloca os olhos na visão. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Você está aprendendo alguma coisa essa noite? Glória a Deus. E outro princípio que eu queria comentar é o princípio da associação. Repita comigo, associação. Irmãos, é impressionante quando nós olhamos para a Bíblia e nós vemos o quanto pessoas se associaram com outras e elas foram beneficiadas ou abençoadas por isso. O pastor Edilson de Lira, ele fala algo que eu gosto muito, ele diz assim, ó, irmãos, fique ligado, porque muitas vezes, para que Deus te leve ao seu futuro, ao próximo nível que você tem, Ele vai te apresentar uma pessoa. Muitas vezes nós estamos a uma pessoa de distância dos melhores dias da nossa vida. Agora, para que isso possa operar em nossas vidas, nós precisamos entrar no fluxo daquilo que Deus tem para nós, amém? Como, por exemplo, a igreja local. Irmãos, a igreja local é uma plataforma poderosa que Deus tem para você crescer. Você precisa se envolver na igreja local. Eu sei o que eu fui beneficiado nessa igreja. E eu vou te falar, não é que você vai vir para a igreja e vai se envolver na igreja buscando benefício próprio, porque você simplesmente vai entrar num fluxo. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Irmãos, você não vem servir a igreja, você não vem para um departamento, você não vai para um grupo discipulado, simplesmente porque você está querendo receber alguma coisa, amém? Você vem para se doar, para entregar a sua própria vida no lugar que Deus te plantou, e por conta disso você vai ser beneficiado por todos os princípios que estão estabelecidos aqui, irmãos. Você não tem noção, você não sabe, mas essa igreja é uma igreja de especialistas, amém, irmãos? A minha vida foi completamente alterada e transformada por estar perto de pastor Cláudio e Marcela, por estar perto de tantos grandes homens e mulheres de Deus que tem aqui nesse lugar. Você não faz ideia. Sabe, eu acho poderoso demais, porque às vezes as pessoas tendem a olhar para as coisas de uma maneira muito natural. É a vaga ideia ou a ideia errada de que a coisa é espiritual e a coisa é natural. Irmãos, você não tem noção do poder que está disponível na unidade e na associação. Eu gosto do que o irmão Reinhard Bonk, quando ele fala, é um alemão, né, já partiu para o Senhor, partiu no final do ano passado, e ele fala algo interessante demais, ele dá o exemplo de Jesus e os discípulos. E ele diz o seguinte, ele fala que Jesus, ele treinou, escolheu aqueles 12 discípulos, e ele treinou aqueles discípulos. E irmãos, olha o poder que existe quando algo ultrapassa a questão daquilo que é natural, porque nós não estamos aqui num projeto natural, amém? Nós não estamos aqui usando pessoas para construir um grande templo, nós estamos aqui usando um templo para construir grandes pessoas. Amém, irmãos? E esse irmão, ele fala o seguinte, ele fala que Jesus treinou aqueles discípulos, e Jesus, quando ele está próximo de subir às alturas, ele vai dizer para aqueles discípulos, ei, agora vocês vão lá, e vocês vão pregar o evangelho a toda criatura, vocês vão fazer isso, aquilo e aquilo outro. E ele fala algo poderoso demais, ele diz o seguinte, olha, quando eu olho para Jesus falando aquilo para aqueles discípulos, eu no primeiro momento eu ficava confuso, porque ele diz que se ele estivesse lá, ele ia bem de fininho, ia passar lá por trás de Jesus, ia chegar assim perto de Jesus e falar assim, mestre, você tem certeza que é isso mesmo? Esse bando de incrédulo aí, que você vai mandar continuar a sua grande missão, esse grande projeto de levar o evangelho a toda criatura, esses dois aí, mestre, você não lembra não? Pedro, não tem, foi outro dia, Pedro te negou 3 vezes. João e Tiago, aquele dia que não quiseram te receber lá naquela cidade, eles queriam orar para descer fogo do céu e destruir todo mundo. Mestre, será que você tem certeza que é isso mesmo? E ele fala que Jesus iria virar para ele e ia fazer assim, ó. Bonk, você não sabe, mas eu tenho um segredo. Aleluia. Porque poucos dias depois, irmãos, eles estavam reunidos, eles receberam aquela missão de Jesus, mas eles estavam reunidos, e a Bíblia diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, veio do céu um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, foram distribuídas entre eles línguas repartidas como de fogo, pousou uma sobre cada um deles, todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas. Aqueles jovens ou aqueles rapazes, aqueles homens que estavam ali e não tinham a menor perspectiva de chegar a lugar nenhum, agora Pedro, que acabou de negar Jesus 3 vezes, ele vai pregar e 3.000 pessoas vão se converter. Sabe, irmão, que tem coisas da parte de Deus disponível para você quando você tomar passos simples diante do Senhor.
Escreve a visão, se planeje, exerça o governo sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre as suas finanças, sobre o seu tempo, irmão. Não deixe seu tempo escorregar pelas suas mãos. Se associe com a vida de pessoas que vão trazer algo de Deus para a sua vida, amém, irmãos? E você vai ver os frutos. Oh, aleluia! Você vai ver frutos poderosos. Isso é poderoso, isso é extraordinário, isso é sobrenatural. Amém, irmãos? Aleluia! E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo lá em Isaías, no capítulo 55. Nós estamos caminhando para o final. Aleluia! Oh, eu sei, irmãos, eu tenho plena convicção de quantos frutos eu posso ver na minha vida hoje e me alegrar por causa da associação que eu tive com a vida de homens e mulheres de Deus nessa igreja local. Eu digo para você, ser plantado nessa igreja local mudou a minha vida e mudou a minha história. Amém? Eu sei quem eu era e eu sei quem eu sou. Eu sei para onde eu estou caminhando, amém, irmãos? Agora, isso não é algo para o Bruno, isso não é algo para o pastor Cláudio e Marcela, para o pastor Josias, isso é algo para a igreja de Cristo, isso é para você. Há um lugar para você aqui, amém, irmãos? Há um trabalho para você desempenhar. Você ainda não sabe, e eu quero dizer algo aqui, muito cuidado para você que de repente já está inserido na igreja local. Muito cuidado com uma coisa, sabe, durante esse tempo servindo e liderando, algo que eu percebi foi o seguinte: não era algo comum, você conta no dedo situações onde isso aconteceu, mas eu vi diversas pessoas colherem do benefício da unção que estava sobre a nossa vida, porque eles honraram a nossa vida como líderes. Amém, irmãos? Sabe por quê? A igreja não é democracia, você não escolhe líder. A igreja, quem decide aqui como as coisas são o Espírito Santo, irmão. Tem uma liderança, você só segue a visão, amém? Agora, muito cuidado, porque se você não honrar a unção que está sobre a vida dessas pessoas, você vai deixar de usufruir do benefício da unção que está sobre a vida delas. Eu percebi, dentro de um mesmo contexto, pessoas que eram extremamente beneficiadas e pessoas que não viam nada. Por quê? Porque não tinham honra. Irmão, se Jesus, quando ele andou lá, onde ele foi criado e tal, Jesus que é Jesus, não pôde fazer muitos milagres, porque as pessoas não honraram a unção que estava sobre a vida dele. Imagina você, irmão. E às vezes você está olhando e você acha que a pessoa que está liderando sobre a sua vida não é a melhor pessoa que deveria estar. Mas, irmãos, essa não é a sua função, isso não compete a você. Apenas receba porque há unção. Se essa pessoa está nesse lugar, Deus não se enganou, amém, irmãos? Existe algo para você receber. Amém? Agora, quem vai decidir se você vai receber ou não? É você. Se você vai decidir honrar, se você vai decidir submeter o seu coração a uma liderança específica que está sobre a sua vida. Amém, irmãos? Aleluia, essa palavra pode salvar a sua vida e pode mudar a sua história, meu irmão. Você abriu lá em Isaías 55, versículo 8, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Amém, irmãos? Eu gostaria de chamar o Ministério de Música para me apoiar. Sabe, o Senhor me trouxe a lembrança dessa passagem, porque essa passagem ela diz, o Senhor fala, os seus caminhos não são os meus caminhos, quer dizer, você entendeu, né? Os seus caminhos não são os meus caminhos, nem os meus pensamentos são os seus pensamentos. E ele fala, porque assim como os meus pensamentos, assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. E o Senhor me trouxe a lembrança de algumas coisas, irmãos, e sabe, eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que eu vou te falar agora. Porque, às vezes, a gente acaba considerando que essas coisas que a gente está tratando não são espirituais. Mas eu quero te dizer uma coisa, existe um tempo onde Deus está levantando uma geração poderosa, e essa geração, ela vai ter algumas marcas. Irmãos, acabou o tempo onde as pessoas, porque elas não tinham talento, não tinham capacidade, a gente dizia, não, porque a unção vem e capacita as pessoas e levanta as pessoas. Eu quero te dizer,
A unção vai vir, vai te capacitar e vai te levantar, mas vai ser necessário você fazer a sua parte. Há certo ministro americano, um tempo atrás, que fizeram uma pergunta para ele, né? Ele estava falando sobre uma vida em fé, sobre seguir o projeto de Deus para a sua vida, e alguém perguntou para ele, olha só, tá bom, você está falando aí sobre obedecer a Deus, você está falando aí sobre crer, e eu quero te perguntar uma coisa, se Deus mandasse você pular naquela parede e atravessá-la, você faria isso? Aí ele diz, é claro que eu faria. Por quê? O pular na parede pertence a mim, mas o atravessar a parede pertence ao Senhor. Preste atenção nisso. Existe algo que cabe a você fazer, existe uma parte que cabe a Deus para fazer, sabendo disso, que se você fizer a sua parte, Ele vai fazer a dele. Talvez possa parecer algo natural, correr aqui e pular na parede pode parecer algo simples, algo natural, não é? Será que escrever a visão pode parecer algo natural? Será que ter um planejamento financeiro, um planejamento, uma meta de vida, pode parecer algo natural? Será que exercer domínio sobre aquilo que me foi confiado pode parecer algo natural? Mas eu quero dizer algo para você, irmão, se você correr e pular na direção da parede, Deus vai fazer você atravessá-la, porque existe um ingrediente que a gente não pode desconsiderar. Nós fazemos a parte natural, mas nós somos chamados a viver pela fé. Nós não vivemos por aquilo que nós vemos, nós não vivemos por sentimento, nós não vivemos por causa daquilo que o mundo está dizendo, se está em crise, se tem isso, se tem aquilo. Eu quero dizer para você, nós vivemos por aquilo que a palavra de Deus diz. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então como é que vai ser? A gente vai sonhar sonhos mais altos, porque se os pensamentos dele são mais altos do que os nossos, irmãos, nós vamos confiar no dele, nós vamos olhar, nós vamos ter sonhos, planos e projetos maiores. Eu quero te dizer, alguém disse isso certa vez, isso também marcou a minha vida. Será que gostaríamos de ter um sonho que não precisaria de Deus envolvido para acontecer? Será que todo plano e projeto que eu traço e que eu tenho, eu consigo fazer sozinho na força do meu braço? Irmãos, eu quero dizer para você, quando Deus plantar sonhos no seu coração, vai ser maior que a sua habilidade, vai ser maior que o seu recurso, vai ser maior que as suas posses, vai ser maior do que o seu conhecimento. Agora, o que eu faço? Eu fico sentado esperando Deus fazer? Não, se Deus quiser Ele vai fazer. Não, irmãos, eu vou estudar, eu vou me preparar, eu vou avançar, eu vou escrever a visão, eu vou continuar caminhando, e a graça vai vir, a unção vai pegar junto, porque o Espírito Santo, irmãos, Ele não faz no seu lugar, Ele é o auxiliador. E o Senhor está te perguntando essa noite, qual é o sonho, qual é o projeto? Será que é algo demasiadamente grande demais para Deus? Será que você parou de sonhar? Será que você está achando que é tudo muito natural? Mas o Senhor diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o fim que você deseja. É um tempo, irmãos, da igreja se levantar, é um tempo da igreja prosperar, é o tempo da igreja fazer a sua parte, entendendo que a unção vai pegar junto, e Deus vai fazer a parte dele. Se prepare para sonhar sonhos mais altos, se prepare para crer na visão, se associe, se achegue, se envolva com essa igreja local. Se você congrega aqui, né, talvez você esteja aqui visitando, ou tem alguém assistindo, irmãos, eu não sei, mas se Deus te plantou em algum lugar, se Deus te deu uma visão de um lugar para você congregar, ei, esse lugar tem algo para você. Deus quer te treinar e quer te levantar para você viver coisas que você ainda não faz ideia. É muito maior, é infinitamente maior, é infinitamente mais do que aquilo que você pode pensar ou imaginar. Então o que você faz? Você vai crer no projeto de Deus, você vai declarar a palavra, porque a fé fala, amém? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, a Bíblia diz, o espírito da fé é assim, crie, por isso aqui falei, nós também cremos, por isso também falamos. É um tempo de fazer coisas que podem parecer muito natural. Eu vou falar só? Irmãos, eu sei, quando eu e minha esposa nós casamos, nós saímos da nossa festa de casamento já com a dívida de mais de 55 mil reais. Mas eu sei que toda noite, quando nós deitávamos
e colocávamos a cabeça do travesseiro, nós orávamos e nós agradecíamos: Senhor, muito obrigado, porque as nossas contas estão pagas, as nossas dívidas são quitadas. Obrigado, Pai, porque nós somos ricos. Obrigado porque nós somos prósperos. Obrigado porque nós somos mais do que vencedores sobre todas as coisas. Obrigado porque o que define a nossa prosperidade não é a nossa conta bancária, não é a nossa carteira, mas é a fé que nós temos no Senhor, é a segurança que nós temos em Ti, Pai. O Senhor é o nosso provedor, nós não estamos dependendo de coisas naturais. Nós vamos sim fazer a nossa parte. Nós tivemos que fazer escolhas, nós tivemos que abrir mão de coisas, nós tivemos que decidir honrar compromissos ao invés de gastar com coisas supérfluas. Irmãos, isso pode parecer algo completamente natural, mas é um princípio da palavra. A Bíblia diz: ei, não deva nada a ninguém a não ser o amor. Amém, irmãos? Pode parecer muito simples, mas a gente nunca deixou de atender um telefonema quando tinha que prestar conta para alguém. Eu lembro quando a gente sentou com o pastor Marcelo e falou: olha, façam assim, façam assado. Eu lembro até hoje das palavras do pastor: eu sinto cheiro de milagres, eu sei onde vai dar esse negócio. Ei, fiquem firmes, andem nos princípios. Se você crer, se você andar no princípio, vai acontecer. Aleluia, é tempo da igreja se levantar, irmãos. Eu pergunto para você, qual é a posição que você quer ter nesses dias? Eu sei, irmãos, eu tenho falado isso constantemente. Dentro da igreja local, muitas vezes, o que vai acontecer não é que todo mundo vai ter uma posição de destaque, por assim dizer. Não é todo mundo que vai vir para uma plataforma pregar, né? Certa vez eu vi um estudo, dizia que apenas 4% das pessoas dentro da igreja vão chegar no púlpito, vão pregar com o microfone na mão. E se a gente achar que sucesso em Deus é apenas ministério, é microfone, vai ter 96% das pessoas frustradas. Agora, deixa eu te dizer uma coisa: ainda que dentro da igreja você não esteja numa condição de destaque, Deus quer destacar você no meio da sua família, do seu trabalho, da sua empresa, da faculdade, aonde quer que você estiver. Você é o outdoor. Você é aquele que Deus olha e fala: olha lá, ó, é meu garoto, é minha menina, é a menina dos meus olhos. Ei, quer ver a minha glória? Olha para ele, porque é onde ele passa a prosperidade, a alegria, a sucesso. Amém, irmãos? Você pode ficar de pé.